Vamos começar com outros mitos. Há um mito bastante, digamos assim, aceitável socialmente, né? Que se aprende a ser ético quando criança. Como se você nasceu, está dentro de uma família, e você aprende, então, o certo e errado quando criança. Isso é completamente equivocado. Por quê? A deliberação ética, quer dizer, deliberar sobre o certo e errado, antes eu dei um exemplo mesmo, né? Eu estou numa situação onde eu estou me perguntando se eu devo mentir ou não. Geralmente nós sabemos que nós não devemos mentir. Aprendemos isso na família? Certo, nós aprendemos. Só que, de repente, nós estamos vivendo uma circunstância de injustiça, como essa, não é? Uma exceção política de autoritarismo, como no nazismo. E, bom, agora, o agente moral é alguém que vai ter que usar a sua capacidade cognitiva para pesar razões. E isso ele não aprendeu em casa, ou ele não aprendeu quando criança. Que, no caso, existe algo que seria o justo. E o que seria o justo? Existe uma autoridade política que não é legítima. Isso também você não consegue compreender quando, não é criança. E mais, não é? Se nós pensarmos que quando nós estamos pensando na infância, se aprende o certo e o errado de forma irreflexiva. É claro que, não é? Se aprende o certo e o errado. Por exemplo, é errado mentir. Você aprende com os pais, aprende com os professores quando você é criança. Só que você ainda não tem a maturidade cognitiva para acessar ou pensar, não é? Eu não devo mentir por qual princípio? Por exemplo, por esse princípio deontológico kantiano, por uma perspectiva de querer ser honesto, não é? Querer ter um caráter honesto e dar valor ao caráter honesto para ser feliz, ou pensando nas melhores consequências. Aí é interessante fazer referência ao psicólogo Lawrence Kober, que, como Piaget, né, muito em conjunto com Piaget, pensou e traçou em estágios da evolução da consciência moral. Né? O Kober conseguiu mapear 6 níveis, 6 estágios da consciência moral, né, e 3 níveis, que seria o pré-contratual, o contratual e o pós-contratual. Claro, uma criança aprende o certo e o errado com os pais, então você aprende, não é, o que seria o certo e o errado a partir da perspectiva da autoridade dos pais. Como você quer o amor deles, você procura fazer aquilo que que eles estão recomendando. Num contexto mais de adolescência, você teria esse nível contratual, onde você segue o padrão normativo do próprio grupo. Então, se o grupo age de uma certa forma, em geral, você vai seguir daquela mesma maneira. E que só na maturidade, então, se chegaria nesse terceiro nível, que seria julgar através de princípios. Né? O Kober ficou bastante famoso porque ele criou um dilema de Heinz, e ele aplicou nas escolas dos Estados Unidos, né? E a partir dali ele chegou a determinados resultados. O dilema de Heinz era o Heinz tinha uma mulher que estava doente, a sua esposa estava doente com câncer, e tinha lá um farmacêutico na cidade que tinha inventado um remédio que poderia curar o câncer. Né? Isso que ele custava muito caro, $2.000. E ele não tinha esse dinheiro, estava sem dinheiro, só conseguiu achar $1.000. O farmacêutico não topou vender o remédio para ele. O dilema do Heinz é o seguinte: o Heinz deve deixar a mulher morrer ou roubar o remédio, ou roubar o remédio do farmacêutico. Né? A pesquisa que o Heinz mostra é que tem um pequeno grupo de jovens que conseguem formular princípios. Ele deve roubar o remédio. Por quê? Porque a vida é mais importante que a propriedade. Eu sei que isso depois gerou discussões muito sérias, porque, em princípio, ele só colocou os meninos como chegando no nível mais alto e as meninas lá pelo nível 3 ou 4, não é? E aí uma conclusão dele seriam que, então, né, teríamos aí uma inferioridade feminina em termos de julgamento moral, porque não julgaria por princípios. Depois a Carol Gilligan escreveu o que vai depois se tornar a ética do cuidado, né, em Different Voice, dizendo que não, isso não é inferior, é apenas uma outra perspectiva de julgamento, pensando no bem-estar de todos. Né? Mas então, não querendo entrar nessa polêmica da perspectiva da Karen Gilligan, que eu concordo plenamente, né? Mas ele mostra, o Lawrence Kober mostra que você precisa de maturidade
assim como a gente, para aprender matemática, precisa de maturidade cognitiva, fazendo os experimentos mais básicos, empíricos, né, para depois poder chegar a abstrações. Então, é errado imaginar que nós sabemos o certo e errado, né, já quando criança. Sobretudo porque isso, né, aquilo que nós aprendemos enquanto jovens ou crianças, isso não é de forma reflexiva. Se nós aprendemos, por exemplo, que a homossexualidade é errada, você apenas vai repetir aquilo. A ideia é se perguntar, mas por quê? O que fundamentaria realmente o erro? Não pode ser a opinião dos nossos pais. Não poderia ser apenas a opinião de um grupo social. Aí eu sempre gosto de fazer referência a um texto de Platão, Platão. Parece que ali sempre você tem um ponto central do que seria, né, a reflexão moral de um agente moral maduro. Nesse diálogo, Sócrates já está aguardando, já foi julgado, condenado, e ele está aguardando, então, para cumprir a sentença, que seria a sentença de morte dele, beber a cicuta e morrer. E o Críton, que é um dos discípulos dele, chega e diz assim, não, já está tudo certo aqui para você fugir, você vai fugir, né? Já está certo aqui com os soldados, já está tudo arrumado, né? Só que mas por que eu deveria fugir? Ele, né? Porque sim, isso vai fazer bem para os seus amigos, para a família. Se você morrer, você vai deixar abandonado a família, os amigos, vai fazer bem aos inimigos. Ele vai dizer, bom, essa é a opinião de senso comum. Só que, bom, a gente não deve se julgar não devemos julgar, né, o que é o correto, o que é o justo, então, pela opinião de senso comum. Aquela distinção platônica entre doxa e episteme, não é? Então, não, nós temos que refletir sobre essa opinião. Refletindo sobre essa opinião da maioria, né, e a opinião da maioria diria o seguinte, que você pode agir de forma injusta, já que você foi condenado injustamente. A ideia socrática é o contrário, né, que você não pode cometer um ato injusto em nenhuma circunstância, mesmo que você esteja sendo vítima da injustiça. Aquela ideia que retribuir um ato injusto para um ato injusto não torna isso justo. Então, obrigatoriamente, ele tem que aceitar a pena, né? Aqui tem um elemento muito importante, porque independente do que as pessoas estão dizendo que é o correto, muitas vezes elas podem estar enganadas. Temos muitos exemplos históricos disso, né? Já se considerou a escravidão injusta, já se considerou o sexismo justo, a escravidão justa, o sexismo justo, já se considerou que a homossexualidade era algo errado e deveria ser passível de punição. Então, padrão social pode ser um ponto de partida, mas não pode ser, digamos assim, a última palavra sobre, não é, a correção. Olá, se você gostou desse vídeo, você pode ajudar financeiramente em padrim.com.br/elomarinho, doando a partir de R$1 por mês. Se quiser fazer uma doação única, também pode usar a chave Pix, que está aqui na descrição. Todo o valor é reinvestido no canal. Se não puder, tudo bem. Já ajuda muito dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Filosofia Acadêmica.